Olá, eu sou Josi Sampaio, sou enfermeira, estou aqui na Escola de Saúde Pública de Fortaleza, sou assessora técnica da Escola do Núcleo de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde, e hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui a nossa querida doutora Nívia Tavares, coordenadora da assistência farmacêutica aqui da Secretaria Municipal da Saúde, trazendo para a gente o tema uso racional de medicamentos. Seja muito bem-vinda, doutora Nívia. Muito obrigada, Josi. Muito obrigada por esse espaço aqui. É um prazer estar aqui no SP Forecast. Isso. Nós vimos que você traz para a nossa conversa duas políticas muito importantes para essa temática, né? A Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Uma interligada completamente com a outra pelas temáticas em si. E o que é exatamente esse uso racional de medicamentos? O uso racional de medicamentos, ele faz parte dessa política de assistência farmacêutica, da política de medicamentos, e ele consiste em você fazer a utilização correta dos medicamentos, né, pensando na utilização para o paciente correto, do medicamento correto, pelo tempo correto, na quantidade correta, com custo que seja acessível para a população, que é um conceito da própria Organização Mundial de Saúde, e também garantindo o acesso das pessoas aos medicamentos que elas precisam. Então, falar de uso racional de medicamentos é falar de utilizar os medicamentos da forma correta e também, antes disso, de dar o acesso às pessoas aos medicamentos dos quais elas precisam. Certo. Qual a importância de fazer esse uso racional? Qual a importância desse tema, tanto para os nossos profissionais da rede, como para os usuários, as pessoas que estão nos assistindo, uma pessoa leiga, por exemplo, que nunca ouviu falar desse assunto, que importância isso vai ter para ela? Bom, o medicamento ele é uma tecnologia, ela é uma tecnologia que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Alguns medicamentos curam, outros medicamentos eles melhoram a qualidade de vida das pessoas. E quando a gente fala nesse uso racional, então a gente está querendo potencializar a utilização dessa tecnologia na vida das pessoas, para que as pessoas possam utilizar esses medicamentos, para que elas possam ter sempre o melhor efeito possível desses medicamentos com os menores danos, né, com os menores efeitos colaterais que esses medicamentos eles possam vir a trazer. Então, falar sobre o uso racional de medicamentos é pensar em fazer essa utilização desse medicamento, como eu já falei, de uma forma correta e segura, para que a gente possa garantir que esses tratamentos eles sejam tratamentos efetivos e para que a gente também não faça, né, não gaste recurso financeiro que já é tão escasso, principalmente no serviço público, esse recurso financeiro para medicamentos que não tenham efetividade, ou então para que as pessoas não façam essa utilização irracional, tendo problemas com intoxicação ou outros tipos de problemas com esses usos irracionais de medicamentos. Inclusive, eu vi um período que uma das principais eh, questões de reações alérgicas com medicamentos, eram de medicamentos que quase toda casa que tenha criança vai ter, como o paracetamol e o sulfato ferroso, não é isso? Isso. Então, assim, medicamentos que são medicamentos hoje isentos de prescrição, são aqueles medicamentos que você vai na farmácia comercial, por exemplo, e você encontra esses medicamentos no balcão facilmente, a dipirona, o paracetamol, por exemplo, eles são medicamentos que, embora sejam isentos de prescrição, eles não são isentos de risco. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e consciência quando a gente faz utilização desses medicamentos, porque são medicamentos que eles têm relativamente uma segurança, um perfil de segurança, mas que são medicamentos, se usados de forma inadequada, podem causar riscos e graves riscos à população de uma forma geral. Certo. Hoje, a Secretaria Municipal da Saúde tem feito alguma ação com relação a esse uso racional, a promoção do uso racional de medicamentos? Tem a Secretaria de Saúde desde 2019, ela tem, na realidade 2018, ela tem uma lei municipal que é uma lei que institui a Semana de Promoção do Uso Racional de Medicamentos, que se comemora todo mês de maio, a partir do dia 5 de maio, e a gente todos os anos desenvolve, durante esse período do mês de maio,
ações educativas nas unidades de saúde, ações educativas na comunidade, para falar sobre esse uso de medicamentos, para conversar com as pessoas sobre a importância de fazer essa utilização de uma forma correta, de uma forma segura. Também a gente tem aí trabalhado no aumento dos farmacêuticos dentro das unidades de atenção primária à saúde, dentro do centro de atenção psicossocial. O farmacêutico ele é um aliado importante que pode fazer essa orientação correta em relação à questão da utilização de medicamentos, né, em auxílio a outros profissionais de saúde, como a equipe de saúde da família, o médico, o enfermeiro, o odontólogo. Então, faz parte esse reforço do que a gente tem trabalhado, fora algumas atividades também, alguns materiais educativos, e a nossa relação municipal de medicamentos essenciais, que ela é um norte, porque ela traz todos os medicamentos que nós distribuímos no município de Fortaleza, e medicamentos onde a gente sempre avalia para a inclusão desses medicamentos, a questão da eficácia e da segurança desses medicamentos. Então a gente tem aí um conjunto de ações que a gente está permanentemente fazendo dentro das nossas unidades de saúde, para que a gente possa aí garantir que a nossa população ela tenha o uso seguro desses medicamentos. Nívia, tem algumas dicas importantes que eu queria que você nos desse, porque assim, muita gente não sabe como realizar de fato, e eu acredito que isso deva ter um impacto no meio ambiente. E hoje eu vejo, às vezes a gente vai numa farmácia privada e você vê que eles já pegam, tem um local para você descartar a embalagem vazia, para você descartar a cartela do comprimido que terminou, ou descartar o comprimido que já está vencido. Como é que deve ser feito esse descarte na rede pública? Bom, na rede pública, a gente está nesse Plano Municipal de Saúde 2025-2029, nós temos o projeto para implantação de dispositivos para descarte de medicamento nas unidades de saúde, porque é algo que a gente ainda não está consolidado no município, mas que nós temos essa preocupação e é uma das ações que a gente está desenvolvendo. O que que é importante para quem está ouvindo a gente em relação a essa questão do descarte? Esse descarte de medicamento não é recomendado que seja feito dentro no lixo doméstico, que é aquele lixo, né, aquele saco de lixo que você tem na sua casa. Então não é indicado, porque esses medicamentos, eles são componentes químicos que, quando eles são colocados no ambiente, eles vão contaminar o solo, eles vão contaminar o lençol freático, eles vão contaminar, então, animais. Então tem toda uma cadeia de contaminação quando esses medicamentos eles não são descartados de uma forma correta. E aí, reforçando o que você colocou, hoje nós temos unidades de farmácias comerciais que recebem esses produtos e em breve nós vamos ter nas nossas unidades de saúde também dispositivos onde o nosso usuário vai poder ir lá e fazer esse descarte correto desse medicamento. Inclusive acontecia, eu trabalhei durante muitos anos na atenção primária, e acontecia de, por exemplo, haver um óbito e a pessoa tomava uma série de medicamentos, tinha lá várias e várias cartelas, e ela queria devolver para o posto, porque não ia ter utilidade antihipertensiva, hipoglicemiante, enfim. Então, nesses casos, hoje, atualmente, qual seria o papel certo dessa pessoa? Como ela deveria descartar esse material? Esse descarte de medicamentos, como a gente ainda não tem dispositivos instalados nas nossas unidades, pode ser feito nas farmácias comerciais, onde a gente já tem esses dispositivos. E se forem medicamentos, que esses medicamentos foram recebidos na própria unidade de saúde, e que esse usuário ele está levando essa caixa está fechada, está intacta, a gente recebe essa caixa de medicamento a gente vai fazer uma avaliação técnica dela, verificando a validade, verificando nessa caixa se esse medicamento não tem nenhuma alteração. Lembrando que essa devolução a gente só recebe de produtos que estão dentro do prazo de validade. Estando tudo ok com esse produto, a gente incorpora de novo esse medicamento dentro do nosso estoque daquela unidade para que a gente possa fazer uma nova dispensação e aí a gente possa aproveitar esse medicamento para dispensação para um outro paciente que precise dele. Então, esse é um dispositivo que a gente, há algum tempo, incorporou dentro das nossas farmácias, inclusive
por próprias observações dos usuários que nos questionavam sobre como seria esses procedimentos. Com relação à data de validade, tem várias questões, assim, que, vão precisar ser abordadas, né. Desde você olhar mesmo a data na caixa, e tem também a embalagenzinha onde vem os comprimidos, que às vezes a data de validade é difícil de se perceber, principalmente para a pessoa idosa. O que que você recomenda para a família dessas pessoas? Como elas se atentarem para essa data de validade? Pronto. Uma coisa importante é, quando você compra na farmácia o blister, que é aquela cartela que vem só o comprimido, que não tem uma outra caixa, não é aquele medicamento que vem numa caixa principal de papelão e vem dentro o blister, né? Porque ali a gente tem 2 locais Uhum. onde a gente pode ter a validade do medicamento. Geralmente, quando você tem só o blister disponível, é importante que alguém da casa verifique essa validade e que ele pode inclusive colocar, ou riscando em algum local, ou se não for possível riscar, colocar lá um pedacinho de fita, adesiva para colocar aquela validade. Uma coisa que é importante é que tirar o medicamento da embalagem, ele não é recomendado. Porque por mais que aquela pessoa faça aquela utilização daquele medicamento diariamente, a gente não faz essa recomendação, porque a caixa, a embalagem, aquele blisterzinho, né, o local onde o medicamento ele vem armazenado, ele é todo já feito para garantir a qualidade daquele medicamento. E os medicamentos, como eu falei, como são, feitos, são produtos que têm, eh, recipientes, né, que têm princípios ativos, que são compostos químicos, o que acontece muitas vezes é que quando você retira da embalagem, isso pode sofrer alteração, tanto do ar, como para a oxidação daquele componente, quanto também pode ter de luminosidade, então você tem que ter muito cuidado em relação a isso. E outro ponto também importante, também não é recomendado você ficar cortando, porque muita gente gosta de cortar, né, vai Uhum. cortando lá aquele blister para ficar só os comprimidinhos lá separados dentro. Por que que não é recomendado? Porque quando você faz isso, a maioria dos medicamentos, o blister ele só tem a informação sobre a validade ou numa parte do blister, né, numa parte lá, e que você muitas vezes quando você começa a cortar, você não consegue identificar nem qual é o comprimido, porque muitas vezes você não consegue ver o nome do comprimido, a maioria dos comprimidos eles são brancos, então você não consegue identificar que comprimido é aquele, e você também não vai conseguir identificar nem qual é a validade, nem qual é o lote, então você perde muito sobre a referência daquele produto. Então essas dicas aí são dicas, assim, importantes, se você, né, já faz isso ou conhece alguém que faz isso, a gente, orienta para que se repense sobre essa prática, para garantir que você vai fazer de fato a utilização do medicamento correto, não vai tomar nenhum medicamento aí por engano, ou um medicamento vencido por conta dessa questão de falta de identificação desse produto. Tá, então diante disso eu vou me colocar lá no lugar daquela pessoa lá de mais idade, que está lá na sua casinha, às vezes mora sozinho ou mora com um familiar, mas o familiar trabalha durante o dia, e os familiares fazem isso, eles cortam a medicação e deixam separadinho para a pessoa tomar, né, tal. Eh, Já que temos a sugestão de não fazer isso, eu queria saber se existe alguma sugestão para colaborar com essas situações que são sociais, né, que tem essa vulnerabilidade mesmo, e que não vamos pedir para a pessoa sair do trabalho, ela não vai poder, ela vai precisar cuidar ainda desse idoso. Tem alguma sugestão, alguma coisa que possa ser feita? Bom, a gente tem várias, sugestões, né, e várias formas hoje que a gente tem lidado com essas questões. Primeiro que eu poderia dizer, e aí a gente tem muitos desses idosos, quando ele é um idoso mais funcional, né, o idoso mais autônomo, a gente poderia dizer que esse idoso ele poderia ter, por exemplo, um lembrete em relação e aí a gente tem vários lembretes que podem ser colocados de aplicativos que podem ser baixados, colocados no celular, para poder Uhum. tanto lembrar em relação à questão do horário da tomada daquele determinado medicamento, quanto qual o medicamento que vai ser tomado. Outra coisa importante, mais simples, né, que não usa tecnologia, mas uma mais simples, é que
Hoje a gente tem, inclusive, recentemente, né, tem na plataforma que foi desenvolvida por um engenheiro, que ele trabalha com pictogramas, que são figuras, para poder orientar aquela pessoa sobre qual é o horário que ela vai fazer aquela tomada daquele medicamento. O que que é importante em todos os casos? É que o cuidador ou a pessoa que esteja em casa auxiliando aquele idoso, ou então os próprios profissionais de saúde que estão acompanhando aquela pessoa idosa, que ela possa fazer antes uma programação, uma organização da tomada do medicamento daquele paciente. Então, quando você consegue fazer essa organização, você já consegue deixar aquele idoso, de uma certa forma, mais autônoma para a tomada daquele medicamento, porque ele vai se orientando com aquelas recomendações, seja através de figuras, né, de imagens que você faz para aquela pessoa entender o que que ele tem que tomar, seja através de lembretes, seja através de orientações, escritas. Então tem diversas questões que a gente pode fazer. Em relação especificamente de separar esses medicamentos, se for feito para uma tomada, do dia especificamente, ele pode até fazer essa tomada do dia e fazer essa separação. O que ele não pode por exemplo, pegar todos os comprimidos da semana e colocar todos os comprimidos da semana desse paciente todos juntos, né. O paciente toma 5 medicamentos, ele toma os medicamentos durante a semana inteira, e aí eu fazer um debulhado daqueles comprimidos e colocar todos dentro de uma caixinha juntos, os comprimidos, para ele tomar tudo uma vez. Porque aí a gente pode ter interação entre aqueles comprimidos, a gente vai ter umidade, a gente vai ter luminosidade, e Uhum. aí a gente pode ter vários problemas relacionados a isso. Isso. E também lembrar, para quem cuida dos idosos, é que eles podem esquecer se tomaram ou não. Uhum. Então, uma estratégia também, assim, se tiver ou o desenho do medicamento, ou se ele for uma pessoa que sabe ler a escrita do medicamento e o horário, ele pode só checar assim em cima que tomou, na hora que está tomando, porque aí ele já ia ter a autonomia de dizer assim, não, eu esqueci, mas está aqui, eu chequei, então eu tomei. Porque Sim, é uma alternativa para aí a pessoa teria que produzir essa sim, receita sim, grande, de modo que tivesse os dias do mês todos e que ele sim. pudesse ir checando a cada dia, né. Sim, Assim só uma coisa em relação a isso que você está falando, Josi, que é importante, porque assim, hoje, cada vez mais, a gente tem um perfil de idoso que ele é polimedicado. Então, ele está uhum, fazendo muito, utilização muito. de pelo menos 5 medicamentos, né? Se você pegar um idoso que ele é hipertenso, que ele tem diabetes e que ele tem colesterol alto, por exemplo, dislipidemia, então só aí, com certeza, esse paciente já está fazendo utilização de pelo menos 5 medicamentos para o Uhum. tratamento dessas doenças. Então, isso que você colocou sobre como a gente faz essa orientação com o idoso, ele é algo importante de chamar atenção para os próprios profissionais de saúde e cuidadores, Pra para que a orientar. gente possa fazer essa orientação correta, para garantir que esses idosos façam essa utilização desse medicamento sem que tenha Risco. nenhuma intercorrência, né? Seja uma Uhum. intercorrência de repente, deixar de fazer a utilização do medicamento e aí agravar alguma dessas doenças, ou seja, uma intercorrência de acabar com alguma intoxicação por utilização desses medicamentos de uma forma errada. É, uma coisa muito interessante, que aí eu acho que o papel do agente de saúde é super importante nessa hora, é que praticamente toda residência, eh, principalmente nos bairros onde nós temos o nosso público maior aqui em Fortaleza, de acesso à atenção primária, vai haver lá naquela casa, às vezes é uma caixa de sapato, às vezes é uma caixa de plástico, uma vasilha de sorvete vazia, onde vão se colocando os medicamentos. E várias vezes, quando eu estive em visita domiciliar, que eu pedi uma caixinha dessa para olhar, tinham medicamentos vencidos, tinham medicamentos que aquele paciente não usavam mais, ou então tinha medicamentos com o blister diferente, mas era a Uhum, mesma substância, certo? Por exemplo, se eu citar aqui, vamos supor, hidroclorotiazida, né? Em um uhum, momento era de um laboratório tal, a cartela vinha compridinha, em outro momento ela veio mais larguinha, e aquela pessoa, sem se atentar para esse fato, estava tomando o mesmo medicamento 2 uhum. vezes, da mesma coisa, que era um risco grande. Então, também para se atentar, tanto as famílias, quanto os agentes de saúde, os profissionais que fazem a visita domiciliar, para olhar a caixinha. Isso. Já
orientando a família: "Ó, se esse medicamento não é do uso do dia a dia", porque ninguém precisa usar um antitérmico todo dia, nem um anti-inflamatório todo dia, eles têm as reservas. Toda Uhum. casa dessa que você chegar tem as reservas, né. E tem os medicamentos que o médico disse: "Olha, a partir de agora você não vai mais usar esse, vai passar a usar esse outro", e eles deixam lá na caixinha. Isso induz a risco. Então precisa haver 2 caixinhas, a caixinha do medicamento que é rotineiro e a caixinha do medicamento para se um dia eu estiver É mal, a caixinha da né. emergência, né. Isso, é. O do uso Precisa diário e a caixinha da haver precisa emergência. haver isso. Aí vamos ainda estou na validade ainda, porque tem muita coisa desse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho dos medicamentos que ficam na geladeira, né, de tudo, até desde a Pronto. conservação, de onde colocar, até a questão de olhar se eu posso aproveitar esse medicamento depois que terminou o tratamento, ou eu vinha no tratamento com esse medicamento diluído, que se mantém na geladeira, não melhorei, o médico decidiu que quer outro, o que que eu faço deste resto? Bom, uma coisa importante em relação aos medicamentos que são termolábeis, né, a gente chama termolábeis, porque esse medicamento, ele é um medicamento que para que ele possa fazer efeito, eu preciso manter esse medicamento a uma determinada temperatura, para garantir que esse medicamento ele não vá se decompor de uma forma muito rápida, e aí perca o seu efeito. E aí, vou falar especificamente, tem alguns medicamentos, e aí alguns antibióticos especificamente, que a gente faz uma diluição, que a gente recebe ele lá no posto de saúde com uma suspensão, que é um pozinho, só vem um pozinho no vidro, e a gente precisa chegar em casa quando vai fazer essa utilização, coloca água, vai fazer uma agitação leve daquele para poder misturar aquele pó com líquido, e aí a gente vai fazer essa utilização desse produto e ele tem uma recomendação que esse produto ele fique na geladeira justamente para evitar que essa decomposição desse produto seja mais rápida, porque todo produto que ele é um produto de solução, ele tem uma tendência bem maior do que os comprimidos, a ele ter uma degradação bem maior, porque ele tem um líquido lá, do que um outro componente que seja um comprimido, onde eu tenho só pós ali compactados, né. Uhum. Então, a importante primeira coisa é quando a gente fala que o medicamento tem que ficar na geladeira, não significa dizer que ele tem que ficar no congelador, porque isso acontece e já aconteceu muito, principalmente quando a gente tinha a insulina em frasco, de muitas vezes a gente, né, como profissional de saúde, dá essa orientação para o usuário, e essa orientação ela não ser clara, e aí às vezes o usuário ele pensar que tem que ficar no lugar gelado, e o lugar mais gelado da geladeira é o congelador da geladeira. E aí acaba, na realidade, congelando o medicamento, que aí também perde o efeito do medicamento. Uhum. Aonde que eu guardo o produto, então, dentro da geladeira? Se você tiver que guardar o produto dentro da geladeira, um produto termolábil, você evita o congelador, evita a porta da geladeira, você vai guardar no meio da geladeira, de preferência na segunda prateleira, porque aí vai ficar um pouco mais longe do congelador e ele fica ali a gente garante uma circulação de ar que vai garantir uma temperatura de 2 a 8 graus, que a maioria dos nossos medicamentos termoláveis, eles vão ficar nessa temperatura. Então, primeira coisa importante é isso daí. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que, às vezes, alguns produtos que antes alguns precisam, eu abri o produto, como eu dei o exemplo do antibiótico, coloquei a água dentro, fiz a ressuspendi, né, coloquei, agitei, e aí eu preciso guardar dentro da geladeira. E tem outros produtos que depois que eu faço, ele inicialmente está guardado dentro da geladeira, depois eu começo a utilizar e não preciso ficar dentro da geladeira. É o exemplo da insulina. A insulina, hoje, quando eu recebo a insulina, eu preciso que essa insulina ela fique conservada numa temperatura de 2 a 8, mas depois que esse paciente começa a utilizar, principalmente na caneta, ela pode ficar na temperatura ambiente, porque aí ela vai ser utilizada dentro de 28 dias e ela vai estar preparada para isso. Então, como existem essas diferenças de orientações, é importante que os profissionais de saúde possam esclarecer ao usuário de que forma que ele vai fazer o armazenamento desse produto, de que forma ele vai fazer o transporte desse produto, porque não adianta de nada, você vai na unidade de saúde, pega um produto que tinha que estar lá sob refrigeração,
leva no sol quente do meio-dia para casa e chegou, botou na geladeira, porque nesse transporte já pode haver alteração desse produto. E também, quando chegar em casa, não conseguir fazer esse armazenamento correto. Então, tem várias questões. Profissionais de saúde precisam fazer essa orientação, assim como o usuário, e eu acho que a gente precisa, né, empoderar esse nosso usuário. A gente tem que ensinar o usuário a fazer essas perguntas para os profissionais, para Isso. nós profissionais de saúde. Uhum. Né? Onde é que eu guardo? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu armazeno? Então, os usuários precisam também, nossos usuários, fazer essas perguntas para que não tenha dúvidas, para que possa garantir que esse medicamento que ele vai levar para casa, ele vá ter ali um transporte, um armazenamento correto até a utilização e ele seja preservada a qualidade desse produto. Isso. Importante também lembrar, assim, que se vai ao posto de saúde pegar uma medicação que seja termolábil, tanto levar uma caixinha de isopor para esse transporte, como também ir para casa, porque às vezes a pessoa, não, eu vou passar no posto, depois eu vou ao banco, depois eu vou à feira. Principalmente as crianças tomam medicamentos que têm sobras, né? Tanto Sim. a sobra pode ser um medicamento que não seja termolábico, como pode ser termolábico. Como deve as mães, os cuidadores agirem com relação aos medicamentos que sobram? O ideal é não fazer utilização de medicamento que sobrou de tratamentos anteriores. Primeiro porque, em geral, aquela sobra, ela não vai ser suficiente para que você possa completar o tratamento todo. Ou, às vezes, também, a depender do que seja o medicamento, do que seja o tratamento que você está fazendo, não necessariamente, aquele medicamento que sobrou ali, ele vai servir para aquela nova doença, aquela nova situação de saúde, aquela nova condição de saúde que você está passando naquele momento. Então, precisa ter cuidado em relação a essa questão da sobra, e a recomendação é não utilizar os medicamentos que sobraram. Fazer o descarte desses medicamentos é mais recomendado, porque tem, além das questões que eu falei, ainda tem a questão da própria qualidade, você não sabe quanto tempo que ficou lá, né, a gente está falando de sobra que não é uma sobra de um dia para o outro. Diz assim: Uhum. "Ano passado eu tive uma doença, comprei o medicamento está lá, 1 ano e meio depois, será que ainda serve esse medicamento?", né, e aí o medicamento não tem validade, não tem lote, não tem nada, só tem o nome do medicamento ou o que você Uhum. acha que tem, aí eu vou tomar para ver se vai dar certo. Então a gente precisa ter cuidado com essas sobras dentro das nossas farmacinhas, né, que a gente tem em casa. Eu queria também que você falasse um pouquinho do risco que que eu já vi essa prática muito na vida aí de quem trabalha na atenção primária, de você, deixar lá uma sobra de um antibiótico e essa sobra não é suficiente para um tratamento. Então, o que que acontece? Depois de 2 dias tomando, às vezes você já apresenta uma pequena melhora. E Uhum. a pessoa: "Ah, já fiquei bom". E aí tinha, vamos supor, 5 comprimidos, era de 12 em 12. "Não, eu tô bem, já parei". Qual o risco que essa pessoa tem ao ela começar um antibiótico e não fazer o tratamento completo? Hoje nós temos um grande desafio que ele não é só do Brasil, ele não é só do município de Fortaleza, ele é um desafio global, que é um desafio da resistência antimicrobiana, e aí principalmente a resistência bacteriana, justamente por essas utilizações, incorretas de antibióticos. A gente, no mundo inteiro, a produção de novos antibióticos, a descoberta e pesquisas, investigações de novos antibióticos, ela não tem avançado muito, não, a gente não tem novos antibióticos incluídos, e muito pelo contrário, o que a gente tem encontrado na realidade são superbactérias, que nós já temos, né, de catalogação aí, de encontrar essas superbactérias, e a recomendação é que toda vez que você acaba fazendo essa utilização desse produto e você não faz um tratamento completo, você não consegue, você acha que você conseguiu eliminar aquele micro-organismo, se for infecção bacteriana, ah, eu pronto, estou bem, estou melhor, mas na realidade o que você está fazendo é, você acaba num primeiro momento conseguindo, digamos, diminuir aquelas, dentro daquela infecção,
você reduz aquelas bactérias, ou você com aquele medicamento consegue combater aquelas bactérias que são menos resistentes, e aí você vai deixar, né, a questão da seleção natural, aquelas bactérias que são mais resistentes, e aí aquela própria doença que você está naquele momento sentindo, na realidade ela pode voltar bem mais forte, bem mais complicada, com infecção, assim que você vai precisar fazer a utilização de outros medicamentos bem mais potentes, e aí é bem complexa essa situação. Então, a recomendação é que, se você está com com algum sintoma, que esse sintoma ele seja um sintoma de alguma infecção, primeiro precisa de um profissional de saúde para realmente diagnosticar se você precisa fazer a utilização de um antibiótico de fato. Se você precisar fazer a utilização desse antibiótico, esse antibiótico ele precisa ser feito o tratamento pelo período pelo qual ele é prescrito, seja 7 dias, 14 dias, 21 dias, e esses dias 7, 14 e 21 eles não são por acaso, eles são justamente nesses intervalos de tempo, porque geralmente são os intervalos de tempo que a gente tem aí dentro do ciclo da reprodução dessas bactérias, a gente tem o período para a gente poder combater toda essa cadeia, digamos assim, né? De reprodução desses micro-organismos. Então, a recomendação é não fazer a utilização de antibiótico sem realmente ter indicação de fazer essa utilização de antibiótico. Não é porque a garganta está doendo, não é porque você está corizando, que aí, não, eu preciso tomar um antibiótico. Muitas Uhum. vezes isso é um processo viral que o antibiótico não vai fazer efeito nenhum quando você fizer a utilização desse antibiótico. Isso. E também, assim, a gente nota que as crianças, principalmente as pequenininhas, elas vão ao médico ou enfermeiro, é prescrita a medicação e a dose é calculada a partir do peso dessa criança. Vamos supor que ela foi, tratou e ficou uma parte desse medicamento. Daqui a pouco a criança começa a aparecer outra questão que também possa ser resolvida com esse medicamento. Até o medicamento pode ser o medicamento certo, entendeu? Só que a dose que a mãe tinha como referência era a dose da criança dela que pesava 1 quilo a menos, né? E aí ela vai correr que risco fazendo isso, dando essa medicação sem verificar a nova dose para o peso da criança? Bom, o principal risco é de uma subdose, ou seja, é uma dose menor do que aquela dose que a gente chama de terapêutica, que é aquela dose para que aquele medicamento de fato ele tenha um efeito desejado para combater aquela doença a qual ele se propõe, da indicação dele. Então, o principal problema é esse. Mas também, porque assim como as crianças rapidamente aumentam de peso, elas também diminuem o peso, né? Tem crianças que oscilam, ao invés da criança aumentar o peso, a criança, às vezes, ela também tem uma redução de peso. E aí, se essa criança tem uma redução de peso, a gente vai ter o outro lado que vai ser uma sobredose, a dose além daquela que ela deveria tomar, e aí a gente vai ter uma possibilidade de uma intoxicação, um aumento de eventos adversos, efeitos colaterais naquele medicamento que aquela criança ela está tomando. Então é sempre importante ficar atento a isso quando se coloca, principalmente para crianças, a maior parte dos medicamentos para crianças, eles são feitos por quilo, então, ela é sempre avaliada a massa corporal daquela criança para ajuste de dose do medicamento, e aí é sempre bom que as mães estejam atentas a isso, como é também importante, porque como a maioria das formulações pediátricas, elas são formulações de soluções orais, é o xarope, é gotas, e aí principalmente os xaropes, aqueles que têm aquela seringa dosadora, é importante não trocar a seringa que vem junto com o medicamento, porque aquela seringa que vem junto com o medicamento, naquela graduação que é feita naquela seringa, ela já é específica para aquele medicamento que está lá. Então, eu vou pegar uma seringa qualquer, vou medir os 5 ml, você corre o risco de não estar ali fazendo a administração da dose realmente correta daquele produto. Então, utilize o dosador que vem, seja o copinho de medida, seja a seringa dosadora, que vem junto com o medicamento.
Isso. E higienizar, né, entre um uso e Higienizar cada outro. utilização. Isso. Com relação ao uso de antibiótico, a gente já até conversou bastante, mas se você tiver ainda alguma coisa para acrescentar, mas tem um ponto aqui que eu acho super importante para nós falarmos, que é o uso de corticoide. Porque nós estamos aí num período sazonal, né? Você vê Uhum. muitas pessoas com tosse, com coriza, com a garganta ardendo, e a grande tendência da população é em busca do corticoide. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí de cada risco e que possibilidades são boas e são prudentes para usar esse corticoide. Bom, o corticoide, ele é um medicamento que, terapeuticamente, ele tem uma utilização bem importante, mas que não pode ser utilizado de qualquer forma. Não pode ser utilizado por períodos longos de tempo, então tem uma série de considerações em relação à utilização dos medicamentos, dos corticoides. Ao contrário, dos antibióticos, por exemplo, que a gente tem hoje uma restrição para a compra do antibiótico ou para a dispensação desse medicamento, porque eu tenho uma receita específica que é controlada, que só vale 10 dias para fazer a apresentação na farmácia. O corticoide, ele tem uma venda, digamos assim, mais livre, né, pelo menos nas farmácias comerciais ele vai ter uma venda, assim, mais livre. E que é uma venda mais livre, mas que é mais preocupante justamente por isso. Então a recomendação é que não se faça essa utilização desses corticoides. A maioria dos casos não vão ser resolvidos com a utilização desse corticoide. A utilização do corticoide no máximo, dependendo do que seja a condição, se não for uma condição crônica, ele vai ser utilizado por um período de tempo bem curto. O corticoide, ele acaba, quando você faz essa utilização, ele acaba interferindo em alguns outros processos metabólicos do próprio organismo, fisiológicos do próprio organismo, então você precisa ter cuidado com a utilização dos corticoides. Ah, mas é porque dessa vez, eu fui para a unidade, fui para a UPA, e aí passaram esse medicamento, e aí agora toda vida que eu estou me sentindo assim, eu preciso usar esse medicamento. Não necessariamente. É necessário que sempre consultar um profissional de saúde para verificar se realmente precisa fazer essa utilização do medicamento, para poder saber se a dose desse medicamento que você vai tomar é aquela mesma dose que você usou da outra vez. Então, você tem sempre que ter muito cuidado com essa questão. A automedicação, ela é extremamente perigosa quando você está fazendo a utilização de um medicamento que você, né, que assim, que você não sabe para que doença de fato você está fazendo a utilização desse medicamento. Então, você tem que ter cuidado quando você vai fazer essa automedicação. Uma coisa importante que eu fui lembrando aqui enquanto nós conversávamos, nós falamos muito dos outros medicamentos, mas tem um medicamento particularmente, um grupo de psicotrópicos, que eles são muito mais arriscados de você fornecer para as pessoas sem consulta médica. E nós sabemos que isso acontece. Chega uma pessoa um pouco agitada, uma pessoa não está conseguindo dormir, alguém usa lá uma medicação, ah, tome aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos riscos que é essa pessoa tomar uma medicação psicotrópica não prescrita para ela, numa dose que ela nem sabe se é a correta e que ela também não vai continuar usando. Então, os riscos para isso. Bom, os primeiros riscos são sempre a questão da possibilidade de ocorrência de efeitos adversos daquele medicamento. É o medicamento que você nunca fez utilização daquele medicamento, ele é um medicamento que vai agir no sistema nervoso central, e esse medicamento ele pode causar a maior parte desses medicamentos, eles podem causar sonolência. Esses medicamentos, a depender de quais sejam os sintomas, o que que você está sentindo, qual seja, se você tem alguma doença prévia, alguma coisa assim, esse medicamento ele pode ter um efeito que a gente chama de efeito rebote, que é ao invés de você tá dando medicamento para a pessoa ficar mais calma, mais tranquila, mas aquele medicamento ele pode ter um efeito inverso, de ao invés de deixar mais tranquila, a pessoa se tornar mais agitada, a pessoa ter efeitos, né, que a gente chama de efeitos extrapiramidais, vários efeitos colaterais aí em relação a essa utilização desse medicamento. Então, a gente falou dos antibióticos, nos corticoides, os medicamentos psicotrópicos, eles são muito mais sensíveis ainda em relação a essa questão da indicação e da utilização desses medicamentos. É preciso, de fato, que você esteja fazendo um acompanhamento médico, que seja identificado, de fato,
qual é o problema de saúde que você está tratando, que você precisa tratar, verificar se é preciso de fato fazer a utilização de algum dos medicamentos dessa classe, se for preciso ou caso for preciso, verificar inclusive qual é o tempo de tratamento que você precisa. Então, não necessariamente eu preciso fazer a utilização daquele medicamento pela vida inteira. Às vezes é uma condição que a pessoa está passando num momento muito específico, às vezes, na realidade, não é uma condição de necessariamente uma doença instalada, mas é uma condição de vida. E é Uhum, uma condição de vida e de qualidade de vida, né, que: "Ah, eu não estou conseguindo dormir, mas por que será que eu não estou conseguindo dormir?", né, a gente fazer essa avaliação, a gente, né, nós somos militantes das PICs, né, das práticas uhum, integrativas e complementares em saúde, e a gente sabe que várias práticas integrativas e complementares em saúde trabalham justamente sobre isso, a gente conseguir se conhecer, a gente conhecer o nosso corpo e a gente conseguir compreender que certos sinais e sintomas, na realidade, eles estão muito mais relacionados com a nossa forma de viver isso. do que necessariamente com alguma doença ou algum transtorno. Então, é importante, antes da primeira prescrição de qualquer um desses medicamentos, passar por uma avaliação do profissional de saúde, né? Se você é adepto de práticas integrativas e complementares de saúde, você conseguir fazer alguma dessas práticas, ou o próprio exercício físico que também traz, né, Uhum. muitas, traz uma qualidade de vida, melhora a qualidade de vida das pessoas, então pensar nisso. Automedicação de medicamentos psicotrópicos é totalmente contraindicada. Isso. E aí, a gente tinha comentado antes, mas eu acho importante reforçar. Tanto o psicotrópico como qualquer outra medicação, numa casa onde tem uma pessoa que não tem a cognição adequada para compreender os riscos, ou onde tem crianças, onde é que essa família vai guardar esses medicamentos? Bom, é importante guardar esses medicamentos num local que seja longe da umidade, do calor. Então, eu guardo esse medicamento na cozinha em cima do fogão. Isso não é adequado. Você guardar num local que seja arejado, um local de preferência que ela tenha uma determinada altura. Eu vou guardar dentro de um armário que eu tenho e eu consigo fechar a caixa e deixar lá guardadinho esses medicamentos, porque aí as crianças elas vão ter mais dificuldade, não vão ter acesso. Os medicamentos, uma boa parte deles são brancas, mas os medicamentos para as crianças são muitas vezes confundidos como balinhas. A criança não Uhum, compreende realmente, né, o perigo que está ali naquele comprimido. Tem outros comprimidos, como por exemplo a própria Neosaldina, que parece que é num formatinho, uma corzinha, né, que parece, é chocolate. Então a gente precisa ter muito cuidado com as crianças em casa, em relação a essa questão de onde a gente está fazendo esse armazenamento do medicamento. E uma outra coisa também que é importante, sempre a gente conseguir, dar uma orientação para a autonomia daquela pessoa. Então, explicar para a criança, inclusive isso, que é um por medicamento, que não pegar, né? isso, por que não pegar, não é só questão da proibição, mas explicar que não pode tomar sozinho, que pode ter um risco, né, e aí tentar ir explicando isso aí. Mas em relação ao armazenamento, as dicas são essas: guardar num local que seja, de preferência que você possa ter controle de fechar esse armário, que seja um local que seja arejado, que não tem insetos, né, porque às vezes acontece isso, de ter insetos em casa, porque aí pode ter uma contaminação desse produto também. Então são as principais recomendações. Isso. Você falou também, Nívia, das práticas integrativas. Hoje em Fortaleza nós temos várias unidades de saúde que têm profissionais com formação em auriculoterapia, que é uma prática da medicina chinesa e francesa, que utiliza a colocação de sementes no pavilhão auricular e que um dos pontinhos a serem trabalhados é especificamente o sono. A gente já teve experiência de Uhum. fazer na atenção primária e realmente ser efetivo. Você falou da atividade física hoje, por sorte, Fortaleza tem vários locais onde as pessoas podem sim fazer uma caminhada, praticar uma atividade física. E nós temos também as meditações. No YouTube tem várias meditações guiadas que a pessoa pode colocar, que ajuda a ir serenando, a diminuição de telas pelo menos 2 horas antes da hora de Uhum. dormir.
conversar sobre o que está sentindo com pessoas de sua referência, de seu afeto, que se importam com você, são todas medidas que vão se juntando para fazer com que eu não vá aderir de imediato a tratar uma coisa que eu poderia ir conduzindo e cuidando. É claro que a gente sabe que tem momentos que a alopatia é importante, é necessária, é inegável isso, tanto é que as práticas são integrativas e complementares, mas tanto o nosso organismo tem elementos necessários para as curas, se eu cuidar desde o início e ficar realmente permitindo que o meu corpo haja, que as minhas células hajam, como às vezes uma conversa com alguém que você confia, que se importa com você, pode fazer você se equilibrar, se acalmar e aí ressignificar essa necessidade de já ir logo para a alopatia. Enfim, são muitas coisas que não são só desse momento, nós vamos deixar para depois. Eu quero encerrar perguntando se você ainda tem alguma coisa para falar e já agradecendo. Também quero dizer que, se você chegou até aqui, curta, compartilhe. Esse vídeo vai ficar gravado no canal Conectados pelo Conhecimento no YouTube para qualquer tempo que você queira acessar, mas é muito importante que você compartilhe com seus amigos lá do WhatsApp, das suas redes sociais, porque as pessoas podem tomar conhecimento de um tema que foi trabalhado aqui de um modo bem didático, bem acessível, porque não é só para os profissionais de saúde, a gente quer que a população também tome conhecimento. Isso, acho que como última, né, última fala aqui que eu gostaria de deixar para as pessoas, é colocando que quando a gente fala no uso racional de medicamentos, e a gente deu vários exemplos durante essa nossa conversa, a gente está falando de pequenas práticas que a gente pode ir incorporando no nosso dia a dia e que essas pequenas práticas, elas trazem grandes impactos positivos na questão tanto de conscientização pessoal, conscientização daquelas pessoas que estão ali, né, sensibilização daquelas pessoas que estão ali próximos da gente sobre como fazer a utilização correta desse produto. Infelizmente, hoje a gente vive numa sociedade que ela é muito medicalizada e ela é muito incentivada a medicalização. Uhum, E aí o que a gente está colocando aqui é reforçando que a gente entende o medicamento como sendo um instrumento essencial dentro da saúde como um todo, dentro da saúde que eu estou falando como política pública é importante dentro dos sistemas de saúde, são produtos que salvam vidas, são produtos que curam, mas a gente também tem que ter muito cuidado porque também são produtos que podem intoxicar pessoas e são produtos que podem matar pessoas. Então a gente precisa ter esse cuidado, é uma linha muito tênue e por isso que a gente precisa fazer a utilização correta desses produtos. uhum. Procurem os profissionais de saúde que estão lá disponíveis para tirar as dúvidas, procurem os farmacêuticos nas nossas farmácias, das nossas unidades básicas de saúde, nos nossos CAPs, os farmacêuticos das farmácias comerciais, tente se informar e se deixa o recado também aqui que a Josi já colocou, compartilhe esse vídeo, coloque suas dúvidas, inclusive, lá quando você estiver compartilhando, coloque temas que você gostaria que fossem mais aprofundados, que aí a gente, em um outro momento, retoma essas questões. Muito obrigada. De nada, obrigada a você, é um prazer tê-la aqui. Obrigada também ao Pastinha, nosso técnico aqui do estúdio, que sempre colabora para que tudo dê certo.